Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, Deus seja louvado, bendito eternamente. Nesta noite, meus queridos irmãos, finalzinho de tarde, início de noite, já chega às 6 horas. Não perdendo a oportunidade que estamos próximos ao Natal, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o maravilhoso Deus menino e a nossa perspectiva do Natal. Então, é essa reflexão que eu gostaria de fazer junto com a igreja neste fim de tarde, início de noite. E eu quero convidá-los a lerem alguns textos da palavra do Senhor nesta noite. É um pouco mais extensa a leitura, mas para a gente possa contextualizar e ouvir o que a palavra do Senhor nos fala a esse respeito. Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, é um dos versículos que nós leremos nesta noite. E também Lucas, do capítulo 1, do 26 ao 35, e o capítulo 2, do 1 ao 40. Isaías 9, 6 e Lucas capítulo 1, e depois parte do capítulo 1 e parte do capítulo de número 2. Um outro texto também, Mateus, mas nós não vamos prolongar a leitura. Diz a palavra do Senhor, Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 26, diz a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Capítulo de número 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia
naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele.
Feche seus olhos mais uma vez. Oremos. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Porque a tua bondade se manifestou no meio de nós, por meio do teu Filho Jesus. O Senhor nos presenteou a dádiva celestial, Cristo, para a salvação de todos aqueles que creem. E nós te louvamos nesta noite, Senhor, porque a tua bondade nos alcançou. E rogamos que ela seja estendida sobre todos quantos ouvirem esta palavra, ou ouvirem a tua palavra em algum lugar. Que o teu Espírito revele Cristo a cada homem, cada mulher nesta terra. Que teu Espírito mostre a salvação que vem do Senhor. E que neste Natal os homens possam reconhecer que há um Deus cheio de misericórdia, graça e amor, que nos presenteia com o seu Filho, nos trazendo salvação. Por isso, Deus, continua a nos agraciar, a nos direcionar, a dirigir as nossas vidas e a visitar o teu povo, como também, Senhor, a alcançar novas vidas para ti. Nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. O maravilhoso Deus menino e a nossa perspectiva de Natal, meus irmãos. Nós começamos a nossa leitura hoje por Isaías. Isaías é um profeta que anuncia exatamente sobre o Cristo. E aquilo que nós lemos fala exatamente deste Cristo que viria. O menino que nasceria, que viria para salvar o seu povo. Um filho que nos é dado. E este menino que Isaías revela em sua profecia, ele é um menino que governará todas as coisas, porque na verdade ele é antes de todas as coisas. Que coisa maravilhosa e espantosa está anunciando Isaías. E quando nós chegamos no Novo Testamento e vemos o nascimento de Cristo, nós vamos enxergar esta maravilha. Ou seja, a coisa maravilhosa que acontece, que é a apresentação, ou a coisa sobrenatural da vinda do Filho de Deus. Começa na concepção de Maria, em que um anjo se apresenta a ela, algo sobrenatural, e anuncia que Maria dará à luz um filho. E diz, e nomeia o nome que será dado a este filho. Deus dá aos homens o Salvador do mundo, Jesus. Porás, como diz a José e Maria, o nome dele de Jesus. E quando nós continuamos a ver os relatos a respeito do nascimento de Cristo, vemos a aparição do anjo aos pastores e a visão que eles têm do céu. Então esse nascimento é algo sobrenatural e maravilhoso. Nessa perspectiva do termo, maravilhoso. Algo que impacta, que é sobrenatural, que é majestoso, que é sublime, que é inigualável, que não faz parte deste mundo. Nós vemos, e Mateus relata isso, a visão dos magos em relação à estrela, de como eles chegam até o menino Jesus e o adoram. Adora a Cristo. E há duas grandes datas que a igreja cristã, ela sempre comemora: Páscoa e o Natal.
Mas qual é a perspectiva do seu Natal? Do meu Natal? Do nosso Natal? Do Natal dos cristãos? Do Natal para a igreja? E por que eu quero trazer isto nesta noite, meus queridos? É porque nós temos perdido de nossa vista, dos nossos olhos, o real significado do Natal. A verdadeira importância dessa data e a verdadeira celebração. Porque nós celebramos o quê? Em cada Natal. Quando nós sentamos à mesa para cear com os nossos familiares, por que fazemos isso? E eu quero aqui trazer para os irmãos o que nos mostra esta realidade desta data, o nascimento de Cristo, o Salvador. Não há outro motivo para as festas, para as comemorações, para o festejo, para as trocas de presentes, senão relembrarmos e comemorarmos a chegada do Salvador ao mundo, daquele que veio, da dádiva, do presente de Deus ao mundo. A verdadeira natureza do Natal, meus irmãos, é Cristo, sua encarnação, e nós não podemos nos esquecer disso, porque as nossas gerações, nós já absorvemos isso e vamos passando cada vez mais, só está sendo algo como algo festivo, uma festa, uma ceia, uma comida diferente, e nós estamos perdendo a realidade que no nosso próprio lar, quando nós sentamos para ceiar, Cristo é aquele que está sendo celebrado em família. Cristo é aquele que está sendo louvado, porque é de fato o seu aniversário. O Natal, meus irmãos, é o aniversário do Senhor. Como você comemora o seu aniversário, no dia do seu aniversário, todas as atenções se voltam para o aniversariante. No Natal, é Cristo o aniversariante. E nele, meus irmãos, nós devemos nos satisfazer. Não importa se tem roupa nova ou não, isso é o de menos. Não importa se a mesa está farta ou não. Mas o nosso coração tem que estar cheio de alegria por reconhecer tremenda dádiva nos dada por Deus. A verdadeira natureza do Natal é Cristo. Não são as compras de fim de ano, não são as luzes, os enfeites, não são os Papais Noéis que as crianças tanto gostam, Não são as próprias festividades, as ceias natalinas que nós fazemos e as trocas de presentes. Mas tudo isso pode sim fazer com que nós encontremos o verdadeiro sentido do Natal, quando nós entendemos que o presente que nós trocamos simboliza o verdadeiro presente dado aos homens. Cristo, o Senhor, que foi dado de presente, a dádiva de Deus. Quando na ceia nós celebramos exatamente esse nascimento, essa festividade, onde compartilhamos com os nossos filhos, com todos que estão ali, esta graça, esta maravilhosa graça, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, meus queridos irmãos, é o nosso mais valioso presente. É a dádiva divina que nos dá vida eterna. Quando nós
folheamos esse texto sagrado, vejam as maravilhas da chegada do Salvador ao mundo. E ele foi posto para a ruína de muitos e para a elevação de outros. É perdição de muitos e salvação de outros. E Cristo é anunciado ao mundo, e nós, como igreja do Senhor, devemos preservar o verdadeiro espírito do Natal, transmitindo aos homens, transmitindo ao mundo, aos nossos familiares, Cristo. Na celebração de Natal é a oportunidade de nós alcançarmos quem ainda não se rendeu a Cristo, trazendo a verdadeira mensagem do Natal. Na celebração da noite de Natal, meus queridos irmãos, é o momento de nós rendermos graças a Deus por tão grande salvação àqueles que já creem em Jesus. E portanto, meus irmãos, não nos esqueçamos que esta data não é uma simples festividade, um simples momento de confraternização. Não é. É um momento em que celebramos o Deus menino. Meus irmãos, observe que na narrativa mostra esse esplendor. E é um espanto, e é por isso que a gente traz esse termo maravilhoso, é um espanto. Pare e pense, aquele menino que lá estava, naquela manjedoura, indefeso, pobre, sem assistência, era o Deus que criou todas as coisas, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Que algo maravilhoso, meus irmãos, que algo espantoso. Deus se fez homem. A sua humilhação, Deus se tornou homem. Paulo escreve isso, sobre esta humilhação de Cristo, em que ele se encarna como homem. Isso é espantoso, meus irmãos. Deus, na sua transcendência, ele vem e se torna o Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Isso é magnífico e espantoso ao mesmo tempo. E nesta data, nós somos chamados a relembrar essa maravilha em que Deus se fez carne e habitou entre nós. Habitou no nosso meio. E Ele fez isso, meus irmãos, como o próprio nome dado àquele menino nos faz lembrar. Ele é Jesus, o Salvador. Sem Ele, todos nós estaríamos perdidos, completamente perdidos. E o Natal mostra que Deus, no seu infinito amor, nos trouxe um grande presente. Um presente que nos livra desta perdição e nos traz para a sua salvação, para a sua presença, nos acolhe com terno amor. Nunca esqueçamos disso. E sempre que você celebrar o Natal, sempre que você fizer os preparativos para o Natal, lembre-se que você está preparando uma ceia para comidas, para celebrar com amigos, parentes, enfim, mas que na verdade essa celebração é em homenagem, em honra ao Senhor Deus, o Deus que se fez carne, celebrando a Cristo, que veio e habitou entre nós.
Não deixe que a perspectiva de Natal na sua casa, na sua vida mude. Não faça com que o Natal seja apenas um momento festivo ou um momento de fim de ano. Não. É um momento de celebrarmos a Deus por tão grande salvação. É um momento de anunciarmos ao mundo que o Salvador esteve entre nós e que a sua verdade, o seu amor e a sua graça está sendo anunciada aos homens, para que estes creiam e se voltem para Deus. De fato, Cristo se fez homem e Ele conhece toda a nossa estrutura, porque homem foi. E Ele sabe, meus irmãos, e nos conhece muito bem. E a sua humanidade aponta de fato para a nossa também humanidade. Uma humanidade em que Deus requer de nós, como foi pregado aqui hoje pela manhã, um caminho reto diante de Deus, que agrada e louva o seu Senhor. Então, meus irmãos, é impossível passarmos essa festividade ou essa festa sem realmente louvar e engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Os cultos, as comidas, a ceia, os presentes, tudo isso, de alguma maneira, deve fazer com que a gente lembre que o nosso maior presente, que a nossa maior celebração, não é nada e nem ninguém aqui neste mundo, mas o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Cristo, o Filho de Deus, como lemos aqui. A salvação nos é apresentada a todos a quem Ele quer bem. Esta salvação é anunciada ao mundo. E os homens precisam enxergar que o Deus que se dá de presente por nós é o mesmo que nos chama a ser graça, nos erguendo, meus irmãos, da miséria e do pó para uma vida de glória. Como também foi lido e pregado nesta manhã, nós seremos glorificados. Então Deus olha para nós e nos trata como pessoas com dignidade. E assim o Senhor nos ensina, através do Natal, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. O Natal é um ensinamento perene de uma vida de comunhão com Deus e com os homens. Então, na ceia de Natal, se por algum motivo houve algum desentendimento entre familiares, é um momento de reconciliação. É um momento de se pedir perdão, de ser humilde, de se desprender do velho homem e de se encher desta virtude de Cristo, que é perdoar. Cristo nos perdoou, façamos nós assim também. Principalmente aqueles que são achegados a nós. Não faça desse Natal um momento de separação, mas de unidade e de irmandade entre seus familiares ou quem quer que seja a quem você rompeu vínculos. Porque o Senhor nos chama, meus irmãos, a esta vida de amor mútuo e de perdão e de paixão e de entrega e de humildade. O Deus Todo-Poderoso se humilhou se fazendo um homem. Deus nos chama a uma vida de humildade. E essa humildade, ela é demonstrada através de você realmente buscar, mesmo sendo difícil para a soberba humana, para o ego humano, o caminho dos laços restaurados
dos laços refeitos, do perdão e do amor. Façam com que sua família, ou busque isso para que sua família seja um modelo de vida a qual Deus, assim, quer para cada um dos homens. A nossa casa, o nosso lar deve ser um lugar de bênção e de paz. Porque Cristo que habita em nossos corações, Ele é aquele que nos traz a paz, em todos os sentidos e em todas as esferas. Portanto, meus irmãos, que neste Natal nós possamos nunca não esquecer de que devemos olhar para Deus, porque Ele nos amou primeiro e nos deu o seu Filho amado para nos salvar. E nós devolvemos, retribuímos este amor naquilo que Ele requer de nós. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas também neste Natal devemos estender este amor aos homens, demonstrar esse amor aos nossos irmãos, aos nossos amigos, a todos aqueles a quem podemos estendê-lo, que está ao nosso alcance, a ajudar a quem necessita, a buscar a fazer aquilo que Deus nos orienta a fazer, porque Deus mostra isso em seu Filho, em que se dar de presente para todos nós. Que nós também sejamos presentes uns para os outros, presentes que trazem boas coisas, algo de bom na vida do semelhante. Que o Natal, meus queridos, não seja apenas as luzes e as festas, mas, como falei aqui, que seja Cristo. Esta é a mensagem que eu tenho para os irmãos dessa noite. O maravilhoso Deus menino e a nossa perspectiva do Natal. Qual vai ser o seu Natal? O que será o seu Natal? Natal do Deus menino ou o Natal que o mundo está celebrando, que já tirou o aniversariante de cena? Celebram, mas não a Cristo. Se presenteiam uns outros, mas não devotam a Cristo. Cristo tem saído da festividade do Natal de muitos lares e de muitas pessoas. Mas nós, como crentes, devemos anunciar ao mundo que Cristo é o Salvador do mundo. E no Natal celebramos a chegada do Salvador ao mundo. Que Deus nos agracie e nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.